E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero chamar a atenção para uma parte mais burocrática da matemática mesmo. A gente vai falar dos números decimais. Lembra que a gente já viu esses números com vírgula, né, em porcentagem, em dinheiro? Em muitos lugares a gente trabalha com isso e você já tem noção. Eu sei que tem, já viu isso em algum lugar. Mas eu vou ser um pouquinho mais detalhista nisso e te ajudar a entender, tá? Acompanha comigo. Os números decimais, como a gente já disse, são aqueles que têm vírgula. E como é que a gente lê um número decimal? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, para ler corretamente os números decimais, a gente tem que se basear na vírgula e ler naturalmente da esquerda para a direita, como a gente costuma ler. O valor antes da vírgula a gente chama de parte inteira, e o que vier depois, antes parte inteira, e o que vier depois são as casas decimais. Se o número tiver uma casa decimal, ou seja, só um algarismo depois da vírgula, a gente lê décimos. Se ele tiver duas casas, dois números depois da vírgula, a gente fala centésimos. Três casas depois da vírgula, milésimos. Tudo bem? Exemplos que eu te dou. Tem aqui o 2,4. Como é que eu vejo isso? Primeira coisa é identificar. A vírgula está aqui, viu? Entre o 2 e o 4. Então, antes da vírgula, eu tenho o 2. Eu leio 2 inteiros. É como se a vírgula fosse a palavra inteiros. Depois da vírgula, eu só tenho um algarismozinho, o 4. Como eu só tenho um, lembra? Uma casa decimal, décimo. É como se o 10 só tivesse um zero, lembra isso a gente. Então eu leio 2 inteiros e 4 décimos. Como é que eu vou fazer no próximo aqui? 15, na letra B, a vírgula está nesse lugar aqui. Então, antes da vírgula, eu tenho o 15 e falo inteiros. Depois da vírgula é o 79. Reparou? 79. Como tem dois algarismos, o 7 e o 9, dois zerinhos, eu leio centésimos. 15 inteiros e 79 centésimos. Para fechar, olha aqui, esse número. Eu tenho zero antes da vírgula. Zero representa alguma quantidade? Não. Então eu não preciso ler. Eu não tenho parte inteira. Reparou? Você vê aqui que não tem nada de inteiros. Eu só vou ler o que está depois. 356. Tem três números, não tem? Três algarismos? O 3, o 5 e o 6? Então eu leio milésimos. 356 milésimos. Foi? Isso é só a leitura dos números decimais. Agora a gente vai comparar números decimais. O que é comparar? Fazer uma comparação. É dizer se esses números são iguais, né? E aí a gente utiliza para falar que eles são iguais esse númerozinho, esse símbolozinho que você está acostumado a ver, né? Esse símbolozinho de igual. Se ele for maior, a gente utiliza esse camarada aqui. Repara, maior. Esse ladinho aqui, essa boquinha é maior do que essa que é pequenininha. Então esse é o símbolo de maior. Se o número for menor, a gente utiliza esse. De novo aqui, esse pontinho é menor do que esse camarada aqui. Tá? Para fazer isso, a gente tem que analisar uma casa decimal de cada vez. Você sabe, né, na parte inteira, um número que é maior do que o outro. Mas quando eu tenho vírgula, dá no mesmo, cara. É só você acompanhar uma casa decimal de cada vez. E aí eu botei exemplo para você. Olha aqui o primeiro exemplo. 2,341, 2 inteiros 341 milésimos, é maior do que 1,76. Sim, é claro, o 2 já é maior do que o 1. Óbvio que ele é maior, tá? Tranquilo. Dá uma olhada agora nesse próximo aqui, 4,5 e 4,78. Quando eu olhar para o 4, aqui, deixa eu botar de amarelo para chamar a atenção. O 4, ele tem o mesmo valor que esse cara aqui, Eu tenho dois números iguais, partes inteiras iguais. Então, vou partir para a primeira casa decimal, para os décimos. Aí eu olho para o 5. O 5 ele é menor do que o 7, então já está definido que o 4,5 é menor do que o 4,78. Foi? Fácil, né? Olha esse outro aqui, de azul. 7,083. E aqui 7,0825. 7 igual ao 7, não dá para saber nada. 0 depois da vírgula, 0 depois da vírgula, nada. Próxima casa, o 8 igual ao 8. Eita, mas aqui chega a diferença. O 3 e o próximo é o 2.
Como o 3 é maior do que o 2, está vendo? Eu estou obedecendo a sequência. Já posso dizer que esse primeiro, que tem o 3, 7,083, é maior que o 7,0825. Tranquilo? Aqui, Luciano, 0,3 e 0,300. Eles são iguais? Sim. Porque se eu andar aqui, ó, 0 e 0, 3 e 3. Aqui depois desse 3 não tem nada. Se não tem nada, obviamente é 0, 0. Então esses caras são iguais. Foi a mesma coisa que acontece aqui, certo? Você aprendeu a comparar números decimais. Pronto, agora chegou um momento interessante. Como é que a gente faz operações com números decimais? Vamos começar pela adição e subtração. São bem parecidas. Você já sabe somar e diminuir, né? Adição e subtração de números naturais, normais. Vou falar assim contigo. Você faz isso numa boa. A gente chegou, inclusive, a lembrar na aula presencial. Só que aqui, como são números decimais, tem vírgula, a gente vai ter que tomar um único e fundamental cuidado aqui, ó. Resumindo, vírgula embaixo da vírgula. Se você fizer isso, eu te garanto que você não vai errar. Claro que tem que saber somar e diminuir, tem que ter atenção, mas não vai ter nenhum mistério. Adição e subtração são feitas da mesma forma que nos números naturais, respeitando as ordens. Como nos decimais também temos casas decimais, elas também devem ser bem localizadas para não haver erros. Então, olha o primeiro exemplo que eu vou fazer para você. Ó. 83,21 mais 5,678. 83 inteiros, 21 centésimos, mais 5 inteiros, 678 milésimos. Primeira coisa, meus queridos, coloca a vírgula embaixo da vírgula. Então, eu vou escrever 83,21 e já venho com essa vírgula aqui. Vou somar e aí eu coloco cada um no seu devido lugar. Ó. O 5 aqui, ó, o 6, o 7 e o 8. Pronto! Não tem mais erro. É só você somar. Claro que eu te sugiro que coloque aqui um 0 para não esquecer e faz 0 mais 8, 8. 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. Vírgula embaixo da vírgula. 3 mais 5, 8. 8. Como não tem nada aqui, 8. Ficou bonitinho, né? 88 inteiros, 888 milésimos. Fiz mais um exemplo, agora com subtração. 79 inteiros e 3 décimos, menos 21 inteiros e 16 centésimos. Vamos lá? Arma a conta aqui, ó. 79,3. Primeira coisa, vírgula, menos, né? 2 embaixo do 7, 1 embaixo do 9. Aqui tem 1, 6. Fechou. Luciano, tem que botar o 0? Caramba, agora eu diria, é fundamental, porque eu vou precisar pedir emprestado, lembra? Não dá para fazer 0 menos 6. Pede emprestado ao 3, vira 2, aqui ganha 10 menos 6. Deixa eu voltar para o azul. 4, 2 menos 1, 1, olha a vírgula, 9 menos 1, 8, 7 menos 2, 5. 58 inteiros e 14 centésimos. Tranquilão, né? Meus queridos, eu quero que vocês façam os exercícios. Vou deixar também numa postagem, nessa ou numa outra, logo a seguir, você procura. Tudo isso que eu acabei de ler para você e falar e fazer exemplos, é escrito bonitinho, para você poder relembrar também. E junto com eles, sempre na sequência, exercícios. Faz os exercícios e, se for preciso, a gente tira as dúvidas. Combinado? Abraço, meu povo!